É evidente que quem nos acompanha aqui mais tempo, sobretudo já acompanhava no período eleitoral americano, quem acompanha sabe que a gente não tinha nenhuma fé na ideia de um presidente democrata, né? Que bem que um presidente democrata poderia fazer para os Estados Unidos, principalmente esse presidente. Mas olha, gente, nem nas nossas perspectivas mais pessimistas a gente imaginaria que ao fazer o episódio de 100 dias do governo Biden, a gente ia achar um país tão destruído como já se encontra agora. Não estou exagerando, são 113 dias de destruição que vão além de 4 anos de administração Trump. Quer um exemplo? Um exemplinho antes da gente começar. Inflação de 4,2% em um único mês. Isso, uma inflação em um único mês superior à nossa meta anual aqui no Brasil. Que não somos aqui exatamente um exemplo de regulação financeira, né? Pois é, 4,2% de inflação no mês de abril. Pode acreditar, tem muito mais, mas daqui a pouco a gente vai entrar no assunto. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. 113 dias para destruir um país. Fala, amiguchos, tudo bom? Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 43 e a gente vai contar para vocês como 113 dias de governo são suficientes para destruir um país se você tem um completo idiota gagá e um grupo de rapineiros no comando do país. E veja, nós não estamos falando da Costa do Marfim, nós não estamos falando do Tajiquistão, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, né? Antes da gente começar, lá vou eu pro meu jabá. Ó, deu até rima hoje, né? A gente vai pedir para quem não fez ainda, por favor, entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou Google Podcast. E seguir também, por favor, independente de qualquer coisa, seguir a gente no YouTube. Estamos agora com o nosso canal no YouTube novinho. Nós estamos botando o conteúdo lá para começar a crescer um pouco, mas está começando a ficar bom, tá? Então, por favor, assina lá o nosso canal no YouTube. Pede também para fazer um share do episódio, se vocês gostarem, evidentemente. E também para fazer aquele famoso boca a boca sarado, contando para seus colegas aí que você está ouvindo um podcast cabeça direita limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. E finalmente, para matar o nosso jabacito expresso aqui, lembrar o nosso Telegram. Então vamos lá, bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. Então vamos lá, vida que segue. Essa história toda aí desse começo da administração Biden faz a gente pensar no que pode vir aí para nós aqui no Brasil, né? Principalmente quando a gente vê os aspas liberais brasileiros falando: nada pode ser pior que o Bolsonaro. Nem o Lula, né? Não, de forma alguma. Então, faz um favor, dá uma olhada lá no norte, olha pra cima, né? Fala pro seu amiguinho lá que fala que nada é pior que o Bolsonaro. Olha lá pra cima e vê como se pode destruir um país muito rápido, mas rápido mesmo, tá? Acho que dá para resumir rapidamente logo de cara os temas que nós vamos abordar e aí a gente vai decupando esses itens, agrupando de alguma forma, ou a maior parte deles pelo menos. Porque pelo jeito, se a gente quisesse falar realmente dos 113 dias, a gente ia precisar muito mais que aí os nossos 30 e tantos minutos que normalmente a gente tem. Mas vamos dar um jeito, tá? De qualquer forma. Pois bem, quais são as grandes conquistas dos 113 primeiros dias do Joe Biden? Vamos lá. A maior crise migratória da história recente americana. O principal aliado, em tese, né? Sempre foi, mas o principal aliado deles no Oriente Médio, sofrendo ataques. Uma crise, literalmente, gente, esse é um ponto importante, uma crise inflacionária sem paralelo recente. Falta de combustível, violência fora de controle, dólar em baixa, desemprego em alta, China em alta, China fazendo o que quiser. E não se preocupe, porque com tudo errado, com tudo dando problema, a gente ainda vai ter que aguentar os caras falarem em aumentar o déficit público e aumentar imposto. Mas vamos por partes, tá bom? A economia indo para o vinagre.
Lembra do maior trunfo de Trump, que certamente iria, e eu posso dizer que sim, certamente levaria ele à reeleição se não fosse a pandemia? Uma economia aberta, pujante, brilhante, em grande crescimento? Então, meus amiguinhos, parece que as coisas não estão lá muito bem atualmente, não. É engraçado, sabe? Na época que acabou o processo eleitoral por lá e as bolsas começavam uma fase aí um pouco de festa, ao contrário dos nossos analistas políticos internacionais brasileiros, aliás, cada vez desculpa falar, mas tá complicado segurar a goela, sabe? Eu acho, sinceramente, que de toda a imprensa local, a turma que faz análise internacional deve ser os jornalistas mais canalhas que tem entre todos, sinceramente. Na época que as bolsas subiram no final do ano com os sinais de chegada das vacinas, a perspectiva de melhora de economia, né, em função disso, esses nossos analistas diziam que era por conta da eleição do Joe Biden. Exatamente. É estranho, né? Porque o Trump promoveu o crescimento, trouxe negócio de volta para a América, baixou impostos, reduziu o desemprego e as bolsas ficaram felizes. Por quê? Porque ele ia embora. Não é uma lógica incrível? Então, acho que não, né? Mas analista financeiro que não é analista financeiro, é papagaio político, não precisa ser preciso, né? Ele pode achar o que quiser e soltar em rede nacional a bobagem que quiser, a mentira que der na cabeça dele, e não tem que verifique. Aliás, eles verificam, né? Eles mentem, não verificam, pegam verdades que os outros falam, mas que eles não gostam, e aí sim verificam e falam que é mentira. E esse, então, é o pacote do monopólio da verdade da imprensa. Pois não faz nenhum mês, nem um mesinho que a gente estava falando a respeito disso, passando o episódio 79 da Bolinha da Semana, que era o Chegou a Hora de Abandonar as Cidades. Não sei se vocês vão lembrar, se eles ouviram. A gente falava sobre os problemas que uma grande crise inflacionária que podia estar pintando aí, que teria de efeito nas maiores metrópoles. Lá no final do episódio, inclusive. Volta lá depois e veja isso aí. Na verdade mesmo, e aí faço uma confissão de culpa para vocês, eu e o Rogerão, a gente conversou muito sobre o tema, mas bastante mesmo. Mas estava complicado fazer um episódio, tipo, na marretada mesmo, assim, tipo, é isso aí, tá? Um episódio com o título América se prepara para a inflação. Era uma coisa mais ou menos assim que a gente tinha pensado inicialmente. É que economia é uma coisa séria, né? Então a gente ficou meio intimidado e acabou que hoje eu fico um pouco meio que arrependido, porque ia ser uma bola de cristal nova para a gente comemorar no fim do ano. Paciência. Enfim, deixa eu passar alguns dados de variação de preços para vocês dos últimos 2 meses e meio nos Estados Unidos, tá? Portanto, tudo pós-Biden. Tudo, tá? Vamos lá. Aço, aumento de 145%. Madeira para construção, isso já vinha, os caras já estavam apontando faz tempo, 126%. Trigo, 26%. Algodão, 35%. Cobre, 50%. Óleo, 80%. Alimentação em geral, 25%. Gasolina, 26%. Parece República de Banana, né? Pois é o que tá virando. Mas que diabo pode ser isso? Bom, pode ser um monte de coisa e a gente não vai bancar na lista econômica, que a gente já falou. A gente não é. Mas, fato, a gente pode passar para vocês, certo? Então lá. O déficit público americano explodiu, e explodiu nos níveis pós-Segunda Guerra, sendo hoje de 28,1 trilhão de dólares. Quanto dinheiro bom. O que seria algo aí meio que 115, 130% do PIB americano. Ainda assim, a administração Biden está se preparando para um pacote, o famoso pacote de infraestrutura, não sei se já ouviram falar, de mais de 2 trilhões de dólares. E é um pacote que muitos dizem que absolutamente não tem nada a ver com um pacote de infraestrutura, e sim mais um mega jabuti democrata de gastos estatais com nome bonito para parecer que eles estão investindo no país. Papo furado. Se passar isso aí direitinho do jeito que eles estão botando, são 7% a mais no déficit público americano numa tacada só. A gente pode lembrar, como falou também no episódio 79 da Bolinha, que o que se vê por aí é uma pressão enorme para o aumento de preço de combustíveis. E o aumento da base da cadeia produtiva é aumento para a cadeia toda, né? E não fica só nessas aí as más notícias dos caras, não.
Como a gente falou na abertura do programa, tem essa questão da inflação desse mês de abril, que foi de 4,2. Gente, 4,2 Estados Unidos é de sair gritando na rua em pânico na boa, tá? Mas tem um outro ponto aí que você certamente também não vai ver na imprensa tradicional. Porque falar disso é o mesmo que meter uma bala no casco de um navio cheio de, sei lá, defensores de renda universal. Se você já via a ideia de sair distribuindo dinheiro à toa para a população com uma roubada, então olha isso aqui e veja como você tinha razão. O mês de abril teve a maior diferença, o maior erro de previsão em 23 anos no que se refere às estatísticas de criação de emprego. Eram previstos algo ao redor aí de 1 milhão de empregos novos, mas o número não passou de 260 mil, muita diferença. Agora, vejam que loucura com esse número. O índice de desemprego aumentou, mas o número de vagas abertas para empregos também aumentou. Isso aí, mais vagas de emprego com problema de desemprego. Alguém tem algum palpite? Imagina que são o seguinte, imagina que o cara trabalha numa empresa, sei lá, que a profissão do cara é matar galinha, mas ele está desempregado. Ok? Então, ou ele é, sei lá, assistente de cozinha. E ele recebe mais ou menos, o quê? 8, 10, 11 dólares a hora. E vem o Estado e fala para você, pô, olha, como a coisa tá feia por aí, tá preta, eu vou te dar uma grana. E digamos que isso seja o equivalente ao valor de um emprego aí com um salário de 12, 14 dólares a hora. Você vai tentar pegar o seu emprego antigo de volta? Claro que não. Você não vai querer voltar para trabalhar, se esforçar, se matar para ganhar menos do que o Estado vai te dar. Logo, vou ficar em casa, certo? E se o cara te oferecer o dobro? Ele fala, não, vamos fazer o seguinte, 16 dólares a hora, você volta? Ele fala, puxa, 10, 12, 14, eu pego com o Estado e 16 para trabalhar, 14 para 16, não, eu fico em casa. E se o cara fala, pô, então 20, tá? Você já tá, aí você está gerando inflação porque está aumentando o valor de mão de obra do produto. Obviamente o empresário vai empurrar isso para frente, né? Você volta por 20 e ele pode voltar, mas tem gente que não vai voltar mesmo assim, porque ele já tem uma renda garantida, apesar de ser uma renda baixa, tá? Portanto, uma das mais prováveis causas desse desequilíbrio que você está vendo hoje lá, com o desemprego aumentando e vagas abertas crescendo, é provavelmente o quê? Claro, é o diabo do Estado concorrendo em salários com o mercado em geral. Mas olha que coisa boa, né? A gente talvez não esteja aqui exagerando, porque o Biden vai ver isso, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. O Biden falou publicamente que quem tem a chance de pegar um emprego e não pegar por causa do cheque, não vai mais receber o cheque. Meu amigo, como é que o governo vai saber disso? O cara vai perguntar, escuta, você está com algum emprego em vista? O cara vai falar, não, certo? Ele vai falar, não, óbvio que não, puta papo furado. Então sim, o que vai acontecer é que vai ter gente pegando cheque em seguida, pegando emprego, se valer a pena, ou vai continuar em casa pegando dinheiro do Estado, tá? Mas olha como as coisas começam a fazer sentido e essa nossa teoria pode não estar certa, mas no mínimo parece boa. O que acontece se você tem um mercado de trabalho com demanda, mas não tem trabalhadores? Tem problema de produção, certo? A economia volta a crescer, o país está começando a reabrir, as pessoas começam a voltar para consumir seus produtos, mas não tem quem trabalhe. O que vai acontecer então? Falta de produto, certo? Certo. O cara lá que matava a galinha, que não vai trabalhar, ele vai deixar a linha dele aberta e vai começar a faltar frango no mercado. Será que é isso que está acontecendo? Já está acontecendo. Em diferentes estados americanos, uma série de produtos já começaram a faltar. Claro, né? Porque não tem quem trabalhe. Está faltando frango, está faltando óleo vegetal para fritura, está faltando comida de gato, está faltando papel higiênico, está faltando cloro para limpeza. Depende do estado ou em grandes regiões. Porque não tem quem produza. Restaurantes estão tendo que se adaptar a essa situação, ou seja, a situação é tão clara que uma linha de negócio, restaurantes estão tendo que se adaptar a essa situação e estão tendo que mudar cardápio e informam em alguns casos que exatamente por causa da procura hoje ser maior que a oferta, tem vendedores de insumos que estão oferecendo produtos com aumentos de, fique sentadinho, 50% a
200%, como por exemplo, descartáveis, tá? 50 a 200% de aumento. E é aquele esquema, é pegar ou largar. Quer dizer, é pegar ou fechar a porta e perder cliente exatamente nesse período de reinício de abertura da economia. Quando o cara fala, puxa, até que enfim vou começar a vender de novo, acontece essa merda. Desculpe. Mas, poxa, se eu sair da bolha, não pode ser exatamente por isso, porque a economia está voltando a crescer? Pode sim, pode ser um fator. Mas vamos ser francos, gente. Não tem um boom de crescimento econômico nos Estados Unidos a ponto de desregular as relações assim. Os Estados Unidos não estão crescendo, sei lá, 10, 15% ao ano. E se tivesse, estaria contratando ainda mais. E só que oferecendo vagas para o mercado sem trabalhadores disponíveis. Portanto, a administração Biden começa seus 100 primeiros dias levando aos seus cidadãos uma novidade que não se via desde Jimmy Carter, que deixou a Casa Branca em 81, tá? Nossa, ele deixou a Casa Branca há 40 anos atrás. Uma bela inflação no lombo do consumidor como presentinho, tá? Só lembrando, né? Nós falamos de Jimmy Carter 81, Jimmy Carter democrata, claro. A maior crise migratória da história recente americana. Pois é, o Trump não era o bicho das gaiolas para criança, pois cá estamos nós com crianças engaioladas em maior número, sem banho e cobertas com aquelas lâminas metálicas para esquentar, super confortável. E agora eles vão sair de um período de frio infernal nas noites desérticas para calor insuportável dos dias desérticos. Super bom, super confortável. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que 2 milhões de pessoas estejam começando a se movimentar ou já estão em movimento para atravessar a fronteira mexicana com os Estados Unidos. Mas com a nova legislação que não permite colocar os imigrantes ilegais, de volta para o México, vai fazer o quê? Vai colocar 2 milhões de pessoas onde, se hoje já não está dando conta? Ah, tá bom. Aí os caras tiveram uma ideia brilhante. Vamos colocar a Kamala Harris como responsável, tá? Para efeito de câmera, claro, como responsável para essa questão da imigração lá no Sul. Puxa, que coisa boa. Afinal, a Kamala é super popular e vai enganar todo aquele monte de trouxa, certo? Errado. Só um detalhe, é a mesma Kamala que, quando o repórter perguntou se o presidente Biden ia visitar a fronteira por causa da crise, ela deu risada, ou seja, ela deu a entender que a pergunta era engraçada porque não tinha crise nenhuma. Tá? Aquela risada meio assustadora daquela... Ela dá uma risada muito esquisita. Ato contínuo, essa bobagem toda, sabe o que acontece? A popularidade dela despenca. Mesmo os democratas estão insatisfeitos, óbvio, né? Com a atuação dela nessa questão da imigração. Porque até primeiro que ela não está fazendo nada, segundo porque ela é incompetente de uma maneira geral. Agora imagina você, gente, um vice-presidente hoje, no caso ela, mais impopular que o presidente. Pode isso. Mas tudo bem, na moita, gente. Mas muito na moita, sem estardalhaço e principalmente sem falar muito para a imprensa, quietinho. Agora tudo indica que vão voltar as obras do muro. Ora, quem diria não? Pois é. Mas veja, os caras são burros, é esse que é o problema. São burros de verdade, é burrice mesmo. Se você não tem uma política abrangente com relação à imigração, não adianta muro. O cara dá um jeito. Os caras, não é que eles não pulavam no tempo do Trump porque o muro era mais alto ou mais baixo. É porque não adiantava nada, tá? Porque eles sabem que hoje, com a política atual, ele vai pular e se ele der um jeito de chegar do outro lado, tá tudo certo. Ele se resolveu. Ele já tá colocado dentro dos Estados Unidos, tá salvo. Aliás, uma das cenas mais medonhas que a gente teve, foi apresentada aí pra gente, foi um vídeo que correu direto pela internet, aqueles coiotes jogando as crianças por cima do muro, como se fosse um saco de lixo, pro lado americano, tá? Pulando aí de 4, 5 metros, as crianças tudo se esborrachando lá do outro lado, indo embora, no meio do deserto americano, tá? Tava solto lá pelos coiotes. Pois é, tinha um muro, né? Tinha um muro, mas não adiantou nada, porque eles sabem que agora, se eu jogar minha criança lá do outro lado, jogar a criança de outra pessoa lá do outro lado, ela vai ficar nos Estados Unidos. Então, o que não vai faltar é coisa desse tipo, tá? Muro é só parte da solução. Muro é símbolo. Muro não é a solução.
E vai piorar, viu, gente? Pode aguardar, porque eles estão conseguindo piorar mais coisas. Política externa. Não faz muito tempo, um diplomata australiano deixou escapar que ele estava preocupado que os Estados Unidos estavam sendo governados por um cara com problemas cognitivos. Pegou mal, mas vazou, paciência. E eu concordo com ele, mas esse não é o problema principal. Os Estados Unidos estão sendo governados por um cara que pelo menos 50% da população não aceita ele como presidente naturalmente, tá? E que tem problemas cognitivos também, e que, a bem da verdade, e deixa eu ser bem claro aqui, que é uma coisa que vai ser meio recorrente nos nossos papos. A bem da verdade, ninguém sabe quem está no comando dos Estados Unidos. Eu tenho um palpite, não é fato, é palpite, é chutão. Eu sinto um cheiro forte de loteamento de possíveis batalhas internas entre grupos no governo Biden. Não tem um líder, gente, portanto, abre-se espaço para quê? Para vale tudo, né? Só que a gente tem que lembrar que do outro lado da mesa, quando se fala em política externa, não tem estudante secundário, tá? Não tem ninguém que tá chupando o dedo. É Putin, é Xi Jinping, é Khamenei. E mesmo do lado dos aliados também não tem bobinho. É Suga, é Modi, é Netanyahu, é Boris Johnson, tá? Não tem nego bobinho. A ausência, então, vamos chamar assim, de um poder moderador, que seria os Estados Unidos, dentro desse grande circo internacional, deixa os aliados, antigos pelo menos aliados fiéis, descobertos. E os inimigos potenciais bem mais animados. Pior, todos os sinais da atual administração são de inversão de perspectivas. Jogo rápido. Lembra aquele famoso jabutizão que os democratas liberaram do ano passado, que teoricamente era para ajudar para a questão de coronavírus, mas a menor parte do dinheiro era de fato para coronavírus? Pois é, dessa grana aí, mais de 200 milhões foi para apoio de palestinos. Opa, então, tendo entrado ou não dinheiro ainda, existe uma certeza de que vai entrar dinheiro novo para abastecer a gente aqui no nosso arsenal, tá? Dá para ficar folgadinho, dá para ficar malandro, valente em cima de Israel. Essas barragens de foguete que os caras estão lançando sobre Israel são estupendas, gente. Desculpa, mas isso não é coisa de país pobre não, tá? Porque vamos ser bem claro, que porra de aspas país é esse que um grupo terrorista pode tocar as coisas com a anuência da autoridade local? É óbvio que nós estamos falando de um grupo só. Não existe diferença entre os grupos terroristas e o governo. E se é um grupo só, eu fico perguntando, quem manda dinheiro para a Palestina não sabe que está mandando dinheiro basicamente para armamento enquanto o povo passa fome? Ora, façam um favor, né? Mas enfim, desculpa a perda de paciência, o fato é que não tem como os palestinos estarem tão valentes agora por razão nenhuma. Quando o governo americano sinaliza a aproximação com o Irã, é claro que os caras ficam à vontade, porque sabem que a porta está aberta. Quando Israel tem que sair fazendo movimentos aí por conta própria, a gente já falou isso em outros programas, é porque eles já sabiam que eles estavam descobertos e que era questão de tempo para esse tipo de coisa acontecer. Eles também não são bobinhos. Aliás, veja uma coisa, como a gente falou, até agora os estados do Golfo estão quietinhos, os sauditas estão quietinhos, guerra aberta, né? Nós estamos falando de Israel, nós estamos falando de Palestina, mas não tem aquela história da União Pan-Árabe, vamos defender a Palestina. Tá todo mundo quietinho lá. E não duvidem nada que Israel tenha que aplicar uma solução de força mais definitiva e que vai assustar muito analista internacional brasileiro. Não duvidem mesmo, tá? Ao mesmo tempo, com essa fraqueza baidiana, China continua fazendo estripulias lá no Mar do Sul da China e tocando terror do lado de lá do globo. Certamente não passaram essa informação aqui, mas isso é fogo. Pela primeira vez, com mais seriedade, já estão, por exemplo, sugerindo internamente na Austrália que eles passem a ter seu próprio arsenal nuclear. Sim, Austrália. Bom, quando um país como a China abertamente fala, e quer dizer, quando eu digo abertamente, é via imprensa, né? A China manda seus recados internacionais pela imprensa deles lá, aquela imprensa pelega deles, de que
não se desconsidera totalmente a ideia de um ataque de mísseis de longo alcance à Austrália. Eles mandaram esse recadinho. E aí não tem jeito. Então cabe à Austrália o quê? Pensar em se defender. E por que não com um arsenal nuclear? Agora eu te pergunto, o governo chinês ia ter essa cara dura toda, a ponto de ameaçar um aliado tradicionalíssimo americano, se o Trump estivesse por lá? Desculpa, sei que eu estou trabalhando aí com hipóteses, mas para mim é evidente que não. Essa é a nova política externa da administração Biden. Olha que coisa boa. Trump era o cara que ia tocar o mundo na Terceira Guerra Mundial, né? Pois é. Mas eles, mal começando, já tivemos problema com Síria, já tivemos problema com Ucrânia, estão tendo problema com Israel, China e a indústria de armamentos, claro, agradece. Pastel da sorte chinês. Pois é, não vou falar que as coisas estão piorando por lá, porque não estão. Mas o fato das coisas estarem melhorando, no fundo, é uma cusparada na cara dos políticos deles lá. Fizemos um programa sobre esse dado, mas eu quero dar uma reforçada na visão dessa coisa. O programa era... Eu não vou lembrar o nome, mas era uma rapidinha, chamava 46, era o número 46, isso mesmo. Quem não viu, dá uma passada lá. A gente falou sobre... Era um debunk de alguma coisa da Globo. A gente estava mostrando como a imprensa distorce os fatos para falar de coronavírus. Vocês já sabem isso de velho, tá? Não estou contando em verdade. Mas tem um ponto importante aí. Lá nos Estados Unidos, especificamente, o que tem sido feito de maneira coordenada e constante é a venda de que os Estados Unidos estão presos indefinidamente na pandemia. Os democratas mandam os sinais e a imprensa replica. Recentemente, a administração, e eu 100% de certeza que foi o Dr. Fauci, disse que talvez no Dia das Mães do ano que vem as coisas já estejam ok, né? Tá quase ok, aliás, foi a expressão. Talvez no Dia das Mães do ano que vem as coisas estejam quase ok. Pois é, o Fauci é o maior salário da administração americana hoje e tem uma enorme influência sobre o assunto, não só pela sua posição no governo, tá? Do que passou para o Trump foi para o Biden, mas também pelo seu comprometimento, e aqui eu estou dizendo comprometimento no mau sentido, no que se refere ao desenvolvimento do próprio coronavírus. Estou falando de dinheiro, din-din, arame, grana, mandada para o Wuhan por meio dele. Portanto, é zero a chance de um cara como ele ou qualquer outro que ganhe uma fortuna com essa pandemia querer que ela acabe, né? Mesmo anunciar que ela está prestes a acabar, está se arrefecendo em outros países, é melhor não falar. Então, assim, deixa o cara fazer barulho, porque enquanto estiver barulhento, estão ganhando dinheiro. Biden chamou a administração estadual texana, coisa de 2 meses atrás, de primitiva, chamou de Neandertais. Olha, ele é todo cheio de bancar o macho. Quando o estado lá, o Texas, derrubou a obrigatoriedade de máscara e reduziu as restrições de circulação de pessoas. De lá para cá, basicamente, sabe o que aconteceu de ruim no Texas? Nada. Ao contrário, os números continuam caindo. Na rapidinha que eu mencionei aí para trás para vocês, o Biden fez um discurso para os americanos como se fosse o salvador da pátria, aproveitou a carona aí no lançamento da vacina Janssen-Cilag, como se ele fosse o cara, ele fosse o lançador da vacina, o sujeito que ia distribuir vacina de porrada, resolver tudo isso aqui e tal, e o fato é que não deu. Não rolou. Não só isso, como a vacina Janssen-Cilag, que foi temporariamente ainda suspensa por desconfiança de efeito colateral. Retornou, mas não retornou com o impulso, vamos chamar assim, esperado. Ou seja, lá na imprensa deles, como na nossa aqui, vende-se como se o Biden já tivesse resolvido tudo. Só o fato de ter feito o discurso já resolveu tudo. Só que era uma promessa, mas a promessa foi vendida como fato consumado. E o fato, gente, ainda não se consumou, certo? Portanto, pergunta aí para o seu vizinho agora se a imprensa americana foi cobrar a promessa dele ou se a imprensa nacional vai corrigir a informação. Pois é, zicou, né? O tal planejamento que a imprensa local aqui, nossa, tanto adora falar em termos de coronavírus, deu uma balançada, né? Mas ninguém cobrou ninguém, pois é, furou. E nada de uma posição crítica com relação a esse assunto junto à administração Biden. Não, aí não. Faz muito tempo que eu perdi respeito pela grande imprensa, mas esses meses de Covid foram uma pá de cal. Qualquer pessoa que pegue um grande jornal, ou leia, ou veja um jornal de TV sem os
35 pés para trás, uns 50 pulgas atrás da orelha, hoje não é inocente, é ignorante ou mal intencionada. E eu digo mal intencionada porque assiste o jornal já com a ideia de se abastecer de mentira, de meia-verdade, de distorção, só para ir distribuindo a nova cartilha que é colocada pela imprensa para consumo rápido, tá? São informações aí, como eu disse, de cartilha com fundo, com finalidade aí basicamente político-partidária. Só um dado extra para vocês. Agora ponham o chapéuzinho de alumínio, porque isso aqui é uma teoria, tá? Lembram-se que a Pfizer só anunciou a vacina 2 dias depois das eleições? Pois é, ou seja, o grande cartão de visitas do Trump para sua reeleição foi literalmente escondido no bolso aí para não ser apresentado para o eleitorado americano por uma empresa privada. A gente ouve isso e passa meio batido no ouvido, gente, né? No máximo a gente pensa, nossa, que sacanagem. Mas espera, qual benefício uma empresa privada teria em esconder uma coisa dessa? Pois uma das teorias que circulam por aí, e a gente, deixa eu fazer um esquema aqui, e a gente não pode comprovar, só informar a existência dessa teoria, tá? É que com a entrada da agência em Silag, aí, o produto e o bloqueio que veio em seguida, esse bloqueio veio de pressões das concorrentes ou de uma concorrente. Não estou falando o nome de nenhuma, porque algumas dessas concorrentes ou concorrente teria bom acesso à administração, porque já teria uma boa troca de figurinhas lá dentro. Aí eles conseguiriam, com esse tipo de movimento, queimar a imagem da vacina Janssen, uma concorrente, que no final é um produto mais eficiente, porque ele precisa só de uma dose, porque o armazenamento dela é muito mais simples e ela é tão eficiente quanto as outras. Então a gente já teve casos de reações, né, adversas com Pfizer, com Moderna, com AstraZeneca, mas as reações da Janssen, por algum acaso, resultaram na suspensão temporária do uso, e nesse caso sim, nos outros casos não, de um barulho imenso da imprensa americana contra a reputação do produto, tá? Teoria conspiratória? Pode ser que sim, sem dúvida, pode ser que sim. Mas não é por isso que a gente vai deixar de contar para vocês, né? Afinal de contas, se ela existe, por que não contar? Finalmente a gente deixa para contar uma historinha aqui antes de fazer o fechamento do programa. No nosso último Saindo da Bolha, chamava-se Índia, Arizona Recontando e Olho Grande do Estado, alguma coisa assim, né? Então, como de costume, quando a gente termina o programa, põe no ar e tudo mais, acaba fazendo um anúncio só para... Esse anúncio é voltado só para os nossos 11 mil seguidores no Facebook, para eles serem informados da entrada do novo episódio, porque o Facebook não conta nem para os seguidores da gente que a gente está colocando um post novo por lá. Então, a gente anuncia normalmente os nossos programas novos. Pois é, dessa vez nem o anúncio a gente conseguiu fazer. O tema foi bloqueado, o anúncio foi bloqueado como sensível. Sabe por quê? Porque a gente falou de recontagem do Arizona. E olha que no post, a gente tá ficando malandro, mas não tanto, assim, eles são mais malandros que a gente escreveu assim, para não dar problema, que estavam auditando os resultados do que você sabe o que, que seriam eleições, auditando os resultados das eleições, a gente chamou de você sabe o que, e mesmo assim, derrubaram o anúncio. O que faz pensar, então, que nesse período de recontagem de votos lá no Arizona, a plataforma está simplesmente mais atenta, porque a gente usou, por exemplo, as expressões Arizona e auditoria no texto. Olha que os caras são bons, hein? Então eu posso até xingar muitas plataformas pela censura que elas praticam, mas eu não posso negar que esses caras são competentes pra caramba e pegaram a gente no contrapé, tá? Pena que eles não têm direito de fazer isso. É isso aí, pessoal, vamos pra frente, vamos crescendo. Vou fazer um jabazito expressíssimo. Entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão follow desse podcast, segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast. Vou direto ao assunto, anota o nosso Telegram aí, por favor. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. E você que ainda não fez, por favor, dá uma passada lá no YouTube, assina o nosso canal também por lá, que é importante, que dá uma puxadinha pra frente e aumenta a divulgação da nossa mensagem, tá bom? Um bom restinho de semana e fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.